Bom, pessoal, nós vamos então agora resolver as questões a respeito de formas de transmissão de calor, tá? Na questão número 1 diz o seguinte: nas geladeiras, o congelador fica sempre na parte de cima para manter a parte de baixo mais fria que o congelador. Letra B, manter a parte de baixo mais quente que o congelador. Letra C, que o calor vá para o congelador. Letra D, acelerar a produção de cubos de gelo. Ou letra E, que o frio vá para o congelador. Bom, nós sabemos que na geladeira, o processo de transferência de calor que ocorre é a convecção, tá? Então, nós vamos citar um exemplo aqui como de uma panela que está no fogo, tá? A gente imagine que isso aqui é uma panela e ela está em contato com a chama. Nessa panela tem água, tá? A minha fonte de calor aqui é o fogo, é a chama, certo? Ela vai começar a aquecer a essas moléculas que estão próximas ao material que é feito a panela, tá? Então, começou a aquecer, aqueceu essas moléculas que estão em contato com o material da panela. Quando elas estiverem aquecidas, elas irão subir. Quando elas forem subir, quem que vai descer, gente? As moléculas que estão frias, ok? Então, esse é o movimento de convecção. Por isso que quando a gente tem uma panela, ela começa, então, a borbulhar no fundo, né? E a gente percebe um leve movimento das moléculas da água, tá? Então, é esse movimento que é feito. Da mesma forma, ocorre, então, na geladeira. Então, tendo em mente isso, vamos analisar então, as afirmativas. Manter a parte de baixo mais fria que o congelador. Gente, vamos pensar numa geladeira aqui, ó. Tá? Aqui nós temos o congelador e aqui, então, nós temos a parte do refrigerador, que são as prateleiras, né? Então, aqui nós temos cubo de gelo. Gente, qual que é mais frio, a parte de cima ou a parte de baixo? A parte de cima, que é onde a gente faz os cubos de gelo. Então, não tem nada a ver manter a parte de baixo mais fria, até mesmo se nós pensarmos aqui no movimento de convecção, o que fica em contato com a chama, então, é o calor aqui e as moléculas, elas vão subindo, né? Então, manter a parte de baixo mais quente que o congelador? Não, gente. Nós não queremos que a parte de baixo seja mais quente que o congelador. Por isso, por esse movimento, né, que o frio desce, ok? O frio desce, as moléculas frias, elas descem e o calor sobe. É por isso que a gente quer, o congelador é na parte de cima, né? Então, que aí a parte do refrigerador, ela fica mais quente, porém é por causa devido à eficiência, ok? Letra C, que o calor vá para o congelador. Gente, aqui estamos com maior calor, correto? O calor sobe, o frio desce, então letra C está correta. Letra D, acelerar a produção de cubos de gelo. Não, gente, o cubos de gelo é feito no congelador, não tem nada a ver. Que o frio vá para o congelador. Gente, como é que o frio vai se quem está subindo é o calor? Ok? Então, letra correta, letra C. Questão número 2. A propagação do calor em dias frios a partir de um condicionador de ar, tá? Então, em dias frios, a partir de um condicionador de ar numa sala, tá? Se dá principalmente por convecção. Então, vamos lembrar lá da panela, né? A panela, o ar quente sobe, né? Então, as moléculas quentes ali da panela sobem e o frio desce, ok? Então, há uma troca, uma circulação desse ar, desse líquido, né? Vou colocar, então, a minha panela ao contrário dessa vez. Irradiação, gente, irradiação. Ah, alguém lá sentadinho, ó, esperando o ar-condicionado lá? Não, gente, irradiação é sol, né? Condução, gente, condução é contato, tá? Então, através de um abraço entre duas pessoas aqui, né, há uma troca de calor através da condução
Ou então uma pessoa que segurando uma barra e aí ela coloca essa barra no fogo, né? Irradiação e condução, gente, não tem ninguém lá esperando e também não há contato com o ar-condicionado, a gente não tá lá colocando a mão no ar-condicionado. Irradiação, convecção e condução? Não. Então a resposta certa é a letra A, convecção, aonde o ar frio desce e o ar quente sobe. Questão número 3. Em certos dias, verifica-se o fenômeno de inversão térmica, que causa aumento da poluição pelo fato de a atmosfera apresentar maior estabilidade. Esta ocorrência é devida ao seguinte fato: a temperatura das camadas inferiores do ar atmosférico permanece superior à das camadas superiores? Não, gente, calor sobe, ok? Ar quente sobe, ar frio desce, tá? Então, não é a letra A. A convecção força as camadas poluídas a circular. Não. A condutibilidade do ar diminui. Não. A temperatura do ar se homogeneiza. Também não. Então, as camadas superiores do ar atmosférico têm temperatura superior à das camadas inferiores. Gente, calor sobe e ar frio desce. Letra E. Olha só, uma questãozinha legal aí. Considere os fenômenos, tá? Circulação de ar em geladeira, o aquecimento de uma barra de ferro e a variação da temperatura no corpo humano no sol. Gente, vamos pensar, tá? Vamos lembrar então o que é convecção. Convecção é, por exemplo, a minha panela lá, tá? No fogo, certo? Com água, ok? Que aqui tá minha fonte de calor, as minhas moléculas quentes vão subir e as moléculas frias vão descer, havendo um movimento. Isso é convecção, tá? Como, por exemplo, a geladeira, como, por exemplo, o ar-condicionado, tá? Aquecimento de uma barra de ferro. Gente, eu coloquei a barra de ferro aqui, tá? O que está acontecendo? Ela está aquecendo, tá aqui a minha chama em contato, né? Então, o que é? Seria condução. Ou então, por exemplo, pessoal, quando a gente dá a mão para alguém que está quentinho e a gente está gelado, principalmente nos dias frios de inverno, contato, a condução do calor, ok? A variação da temperatura do corpo humano do sol. Olha só, então a criaturinha lá tá no sol, né? Aí até dá um pouquinho de sono na gente, né? Devido ao aquecimento do corpo. Então, houve o aquecimento. O que é isso aqui? Irradiação, tá? Então, vamos lá. Circulação de ar em geladeira? Convecção. Aquecimento de uma barra de ferro? Condução. Variação da temperatura no corpo humano do sol? Irradiação. Então, vamos ver qual que é. Associa cada fenômeno nessa mesma ordem o principal tipo de transferência de calor que ocorre. Então, o primeiro é convecção, então pode ser essa questão, essa questão. Então, estamos entre a A e a letra B. Aqui na segunda a gente já consegue resolver. Aquecimento de uma barra de ferro, que é condução. Então, ficamos com a letra A. E logo depois, então, o item 3 é irradiação. Número 5. A transmissão do calor de um ponto para outro, graças ao deslocamento do próprio material. Gente, deslocamento do próprio material aquecido. É um fenômeno de, pessoal, deslocamento do próprio material, ou seja, as partículas quentes sobem e as partículas frias descem. De qual transmissão de calor que nós estamos falando? Irradiação, eu estou lá no sol, tomando um solzinho e me aquecendo. Convecção, as partículas estão em movimento ao deslocamento do próprio material, como, por exemplo, a água que está aquecendo.
Letra C, condução, é quando há o contato, né? Radiação, emissão, gente, sei lá o que é isso, viu? Então, é a letra B, convecção. Questão número 6. Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água, que está em contato com essa parede, e daí para o restante da água. Na ordem dessa descrição, o calor se transmitiu predominantemente por radiação e convecção, radiação e condução, convecção e radiação, condução e convecção ou condução e radiação. Olha só, gente. Então, nós temos aqui a nossa panela de água, né? Novamente. Aqui está a chama, ok? A chama que transmite para o fundo da panela, tá? Para a água, que está em contato. Então, a água está aqui, né? Ela está em contato com o fundo da panela. Gente, contato, condução. Então, aqui está ocorrendo a condução. Quando aquecer essas moléculas aqui embaixo, o que vai acontecer? As moléculas quentes sobem e as moléculas de água fria descem, ok? E aí esse movimento é convecção. Então, nessa ordem, primeiro há transferência de calor por condução e logo depois por convecção, que é a letra D. Radiação, gente, não tem nada aqui, ó, de raios solares, não tem nada disso, tá? Questão número 7. Cite um exemplo de transferência de calor por condução. Gente, olha só, um exemplo de transferência de calor por condução. Pode ser, então, o contato da panela com o fogo, ou então o contato da parede da panela com a água, um abraço entre dois amigos, onde um está mais quente que o outro. Quando você pega uma barra metálica e ela tá gelada e você está mais quente, tá? Condução é sempre quando esse calor ele é conduzido, quando há um contato, ok? Número 8. Cite um exemplo de transferência de calor por convecção. Gente, então nós temos aí, por exemplo, o ar-condicionado, a geladeira, o aquecimento de uma água, tá? Aonde então há esse aquecimento e as moléculas aquecidas elas sobem e as moléculas geladas elas descem, as moléculas frias, ok? Cite um exemplo de transferência de calor por irradiação, então é quando você vai pegar sol lá na praia, né? E aí você, então, acaba se aquecendo. Muitas vezes no nosso inverno aqui, a gente ao meio-dia vai, então, pegar um solzinho, né? Para se esquentar. Então, querendo ou não, é uma transferência de calor por irradiação.